O Instituto de Física da URGS é referência em ensino, pesquisa e extensão. Pioneiro em muitos campos da ciência e da tecnologia, ele foi criado em 1959, mas sua história tem início alguns anos antes, aqui no Campo Centro, no anexo 1 da reitoria. Em 1953 foi criado o Centro de Pesquisas Físicas na Universidade do Rio Grande do Sul, não era nem federal ainda. Pouco depois da Segunda Guerra, a física se confundia muito com física nuclear. E esse Centro de Pesquisas Físicas era muito instrumental. Tinha uma equipe trabalhando com material radioativo, desenvolvimento em eletrônica, rádio da universidade, microscópio eletrônico, foi construído um aqui dentro, e vácuo, trabalho em vácuo. Então, a parte instrumental foi muito forte, com técnicos excelentes, e a gente vive essa herança até hoje, essa formação técnica. Era um centro de pesquisas físicas que foi sendo montado à imagem e semelhança do modelo CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que foi um dos importantes pontos do início da física do Brasil. Em 1959, a reitoria então decide criar o Instituto de Física e o Instituto de Matemática. Eles são irmãos, nasceram dia 9 de março de 1959, os dois. Três grandes nomes do nosso instituto modelaram a pesquisa aqui, o professor Theodor Mares, o professor Gerhard Jacob e o professor Darcy de Lemburg. Eram jovens na época, né, junto com a professora Vitória Erskovitz, professora Alice, professor Celso Miller, construíram, né, a física, o Instituto de Física com uma veia em pesquisa muito forte. No térreo, logo que se entrava, tinha um atendimento, uma pequena secretaria ali, e bem em frente à primeira sala era a sala onde estavam os periódicos, os famosos periódicos, que era a coisa mais importante do Instituto de Física naquele momento. E todo dia de manhã cedo e ao meio-dia, os professores do Instituto de Física que faziam pesquisas entravam, a primeira coisa era ir lá para ver as revistas que chegaram, né, para se atualizar. Era um sistema diferente, era uma entrada única, 3 andares, salinhas pequenas, era uma equipe pequena, era uma grande família. Então a gente naturalmente, ao circular ali para entrar, para ir para um laboratório, sair, etc., ao natural tinha convivência, convivia com o resto dos alunos e dos professores, era uma convivência cotidiana, e isso era um ambiente muito acolhedor. Era feito um esforço muito grande para trazer pessoas, então tivemos visita de prêmio Nobel, tivemos visita de professor americano que ficou aqui um tempão, então tem alguns marcos sempre no sentido de fazer melhor. De 1973 a 1978, o artigo científico produzido aqui no Instituto foi o mais citado como artigo do Terceiro Mundo, citado pelo Primeiro Mundo. Tinha uma competição saudável entre Porto Alegre e São Paulo, principalmente na parte experimental, né, de medidas de materiais radioativos, etc., onde a professora Alice e o professor Celso Miller tiveram um papel fundamental, e o Instituto, então, cresceu lastreado nesse suporte técnico super especializado que aqui tinha. Isso definiu o nosso futuro, né? Então a gente tem uma pesquisa muito forte desde o início, física teórica, física experimental, a parte de ensino de física é referência nacional, e o nosso diferencial é esse suporte técnico, as nossas oficinas, mecânica, eletrônica, criogenia, oficina de vidros, que dão esse atendimento customizado, diferenciado para o desenvolvimento da física experimental aqui. Em 1983 começou a construção aqui no Vale do implantador de íons, que colocou o Instituto de Física num cenário mundial de destaque. Foi um mega investimento nacional, o primeiro implantador de íons da América Latina, que precisava de espaço, né, físico e instalações, então foi necessário vir para o campus do Vale, é embaixo desse prédio aqui, e em 1985 houve a mudança para o campus do Vale.
a mudança aqui para o campus do Vale, onde a estrutura é maior, o Instituto de Física ganhou novos espaços e laboratórios de pesquisa. Nós estamos agora no CENANO, que é o Centro de Nanociência e Nanotecnologia. Esse é um centro interdisciplinar multiusuário. Os professores do Instituto de Física desenvolvem projetos de pesquisa no CENANO, utilizam os equipamentos do CENANO, orientam estudantes que utilizam a infraestrutura do CENANO e é uma área extremamente ampla. Tu encontra sistemas nanoestruturados em diversas aplicações, em fármacos, na indústria petroquímica, películas, filmes autolimpantes, a parte de microeletrônica, o pessoal que trabalha com plástico usa bastante nanociência. Então, os principais desenvolvimentos tecnológicos de um país estão, de alguma forma, associados à nanociência e nanotecnologia. Esse ano, em particular, o CERN está completando 70 anos. Então, ele começou a operar depois do pós-guerra, em 54. E desde os anos 90, o Brasil tem esse acordo para cooperar junto com o CERN, na parte de pesquisa, desenvolvimento de sensores, na parte com envio de pesquisadores para trabalhar lá, estudantes e tudo mais. E no Instituto, a gente começou, já nos primórdios do Instituto, teve algum contato já com o CERN para atuar nessa parte de implantação iônica, mas formalmente, só em 2015, quando o Grupo Alice começou a atuar, que o Instituto entrou como parte de um acordo com o CERN para atuar diretamente no Instituto. Por iniciativa da professora Maria Beatriz Gay, a gente falou com a reitoria, a URGS investiu nesse acordo, e inclusive a gente fez uma peça, né, aqui em Porto Alegre e enviamos para o CERN lá nessa parceria. Desde 2015 para cá, a gente está atuando fortemente com a participação de estudantes nessas duas grandes áreas, análise de dados e desenvolvimento de sensores, para que eles possam ser desenvolvidos aqui no Instituto, que a gente possa levar eles para lá e fazer essa troca de tecnologia. A gente traz mais conhecimento para cá, forma os estudantes, amplia os grupos de pesquisa para que a gente possa continuar com essa pesquisa, esse desenvolvimento, em parceria com o CERN diretamente aqui em Porto Alegre. Acho que do CERN, o resultado mais recente assim, de impacto que a gente teve em 2012 foi a descoberta do famoso bóson de Higgs, que é a partícula que mais era esperada a ser encontrada. E com o CMS atuando junto com o Atlas, que é outro experimento, a gente conseguiu ter dados suficientes para finalmente declarar a descoberta dessa partícula, a observação dela em laboratório e continuar o entendimento da teoria por trás das interações das partículas. E outro fato importante, que eu acho histórico, assim, do ponto de vista científico, é o professor Mário Baibich, por exemplo, ser o primeiro autor de um artigo sobre magnetorresistência gigante que deu o prêmio Nobel ao orientador dele, o Albert Fert, em 2007. Mas o primeiro autor foi o Baibich, nosso professor, que estava fazendo o seu pós-doc na França com esse professor. Então, é para mostrar a qualidade da pesquisa feita no Instituto, né, que é quase um Nobel, é o nosso Nobel aí. A professora Thaisa Bergman, com os buracos negros, também é destaque, né, internacional sobre a atuação dela na descoberta dos buracos negros. Em 2024, nós somos 104 docentes, distribuídos em 2 departamentos, um é pequeno e um enorme. O departamento de Física atende a graduação para vários cursos de engenharia, tipicamente 3.000 estudantes por semestre. Os nossos cursos de graduação vinculados ao Instituto têm a graduação em Física, a graduação em Astrofísica, que surgiu com o REUNE, em 2010, a graduação em Engenharia Física, também reúne 2010 em parceria com a Escola de Engenharia, licenciatura em Física, o diurno e o noturno. Então esses são os nossos cursos de graduação que envolvem 600 a 700 estudantes nossos, né? E os outros que a gente atende são dos demais cursos. Certamente o Instituto de Física é um centro muito importante. Digo isso porque eu fui diretor de avaliação e vice-presidente da CAPES. Desde que começa a avaliação, essa sistemática avaliação e criteriosa avaliação da CAPES, o Instituto sempre teve entre as instituições de nota 7. O programa de pós-graduação aqui da Física é bastante antigo, ele foi formado nos anos 60, então ele tem mais de 50 anos já, com mais de 500 teses e dissertações formadas nesse tempo. Pós-graduação em Física, nota 7 desde sempre. Pós-graduação em Ensino de Física,
referência nacional, o professor Marco Antônio Moreira é referência nacional e internacional nessa área de ensino de física, nota 6 na CAPES. Nós temos parceria com o programa de pós-graduação em Ciência dos Materiais, que é Química, Física e Engenharia, e o programa de pós-graduação em Microeletrônica, em parceria com a Engenharia, o Instituto de Informática e o Instituto de Química. Os alunos de bacharelado em Física e Astrofísica tendem a seguir na pós-graduação. Diversos deles com bolsa já, atuando em vários temas de pesquisa. E a gente tem da ordem de 70 docentes que são pesquisadores e orientadores aqui no Instituto. Então, tem diferentes áreas atuando no momento e bastante estudantes atuando também junto nas publicações do Instituto. Pós-graduações, 200 a 300 estudantes, dependendo da época, né? Mas é o nosso universo. Então, 700 estudantes de graduação, muitos deles em iniciação científica, atuando nos laboratórios, e essa, eu acredito, é a contribuição diferenciada da Universidade Federal, né? Não é uma formação só em sala de aula, eles respiram a aprendizado em todas as paredes, nas bibliotecas, nos laboratórios, iniciação científica. Essa formação é mais do que um livro, né? Tem uma riqueza muito importante que são os novos docentes. Com o Reúne, nós conseguimos 15 novas vagas, então deu uma oxigenação no corpo docente, são pessoas extremamente criativas, proativas, que inventam coisas, né, e enriquecem a atuação do Instituto. No caso do bacharel em Física, até há pouco tempo, a principal ocupação após a formatura estava mais relacionada à pós-graduação, prosseguir na pesquisa, ser um cientista. Mas nós estamos finalizando agora uma grande reforma curricular, justamente para possibilitar que os estudantes que saem do curso tenham opções de também entrar no mercado de trabalho, utilizando as suas habilidades, aquelas adquiridas durante o curso. Como o estudante de Física, ele estuda muito programação, eles podem trabalhar em empresas que usam esse conhecimento, em bancos, que também têm contratado físicos, em agências financeiras, e em indústrias, é claro, né, o conhecimento de ciência, de física é muito útil no desenvolvimento de novos materiais, de novos produtos. Nós temos também a habilitação em astrofísica, que é muito importante também. Hoje, o ingresso no curso, 50% dos alunos vão para o curso de bacharelado em física e os outros 50% para o bacharelado em física astrofísica. A principal diferença entre o curso de astrofísica e o curso de física pesquisa básica são as disciplinas específicas profissionalizantes voltadas para a astronomia. Teóricas, experimentais, observacionais, né? Desde pequena, eu sempre me perguntei muito sobre como o mundo funciona e sempre me perguntei por que ele de fato existia. Mas o que foi decisivo assim para eu entrar na Astro foi que no meu ensino médio eu participei da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, então eu decidi aplicar para Astrofísica. As trajetórias científicas são muito parecidas, as pessoas terminam o curso de graduação, vão fazer mestrado, doutorado, pós-doutorados nas diferentes áreas da astrofísica e retornam para as universidades, para os centros de pesquisa, para observatórios, como pesquisadoras ou pesquisadores. Mas também há exemplos de estudantes que resolvem focar, por exemplo, na divulgação de ciências, então podem fazer concursos para os centros de pesquisas específicos em divulgação de ciências, podem trabalhar em planetários, em observatórios. Muitos de nossos estudantes também acabam trabalhando em TI, né, tecnologia de informação. Então tem uma multiplicidade de possibilidades, porque essa formação na astrofísica é uma formação muito sólida. A primeira disciplina que eu tirei nota baixa foi Física. E ainda dentro do ensino médio eu acabei me tornando monitor da disciplina de Física. Quando eu estudei numa escola técnica, Fundação Liberato, e no meu último ano lá eu dava aulas de reforço para os alunos. E isso acabou me trazendo um pouco para esse lado de educação e eu, sei lá, eu percebi em algum momento que o que eu gostava mesmo era de explicar as coisas para as pessoas e ajudar, assim, né? E era gratificante ver as pessoas depois, né, passando nas provas, conseguindo atingir os objetivos, né? E vim para a URGS e me apaixonei depois de um tempo por toda essa universidade, né? E principalmente aqui pelo Instituto de Física.
O curso de licenciatura em Física é um curso que tem como objetivo formar professores e professoras para a educação básica. No início do curso tem essas disciplinas de Física Básica, que são compartilhadas com o curso de bacharelado. A partir do 5º, 6º semestre, a gente começa a ter disciplinas que são com enfoque específico na licenciatura. E passa a ser um curso com uma gama muito grande de disciplinas, porque a gente não pode abdicar de discutir aspectos vinculados à sociologia da educação, à filosofia da ciência. Tudo isso está dentro do curso, além de, é claro, os estágios, né, que são aquele momento de indução à docência, as primeiras experiências dentro de sala de aula, que costumam ser um momento marcante dos estudantes dentro do curso. Por ser da licenciatura, né, a gente acaba se envolvendo com um conjunto de professores que a grande maioria do pessoal dos bacharelados não se envolve, né, que são o pessoal do ensino. E o grupo do ensino de física aqui é extremamente forte, é uma referência né, no país. São professores muito qualificados, a grande maioria deles dá aulas e procura métodos diferenciados de aplicar o nosso conteúdo, da gente aprender as coisas de fato e aprender a ser professor, né? Porque a gente, além de aprender física, a gente tem que aprender a transpor isso, a falar a língua dos nossos alunos, das pessoas, da sociedade. A gente acaba vendo uma relação da própria construção do conhecimento, que ela é também humana, ela não é como todo mundo pensa que é só matemática, né? Muita gente diz que a física é muita matemática, e também mas não é só isso, é muito conceito também. Além do corpo docente e dos estudantes, é preciso destacar também a atuação dos técnicos aqui do Instituto, presentes em diversas áreas. São 42 técnicos administrativos, tanto esses que atendem nas oficinas, pessoal da biblioteca, pessoal de laboratórios de ensino, que tem a parte prática de ensino, observatório astronômico também que está vinculado ao Instituto, né? Então são 3 servidores lá, e lá o observatório astronômico também é uma pérola do Instituto, porque é explicitamente extensão. O observatório ele atende não apenas as escolas da educação básica, mas também o público geral. E obviamente que ele também serve como um lugar de formação. Eu estou no meio do curso ainda, mas o que mais me animou até aqui é a proximidade que o Departamento de Astronomia tem com a extensão. Nós temos muitos projetos na Astro muito bem consolidados e com uma bagagem de anos de prática extensionista. A riqueza do Instituto tá que são pessoas protagonistas, elas têm as ideias e o nosso papel é deixar que elas consigam fazer as coisas, né? E a parte de extensão é muito voluntária, é muito por gostar de fazer. E ainda bem a gente tem um grupo grande de pessoas que gosta de fazer isso e por isso que o Instituto é tão bem colocado quando se fala em extensão. Nós provamos aqui no Instituto de Física que é possível fazer extensão levando o conhecimento e também ouvindo a sociedade. Então, essas parcerias possibilitaram esse trabalho, que é um trabalho que eu chamo de alfabetização científica. Lá na década de 60, quando ainda não se falava na palavra extensão, foi criado Física para Secundaristas, que estudantes do ensino médio vinham aqui ter aula com os nossos graduandos em licenciatura, e continua até hoje esse curso de extensão. Algumas das nossas ações aqui de extensão foram através do estabelecimento de parcerias. Eu acho que uma das mais longas foi com a unidade produtora da URGS TV, onde a gente gravava o ciclo de palestras na Livraria Cultura e o Conversas ao Pé do Físico na FINAC e posteriormente na Livraria Saraiva, do Praia de Belas. Essa parceria rendeu um programa que se chama Simplifísica, acessos no mundo inteiro, em todo o Brasil. Nós tínhamos um público cativo, muitas vezes a lotação esgotava. Nós tínhamos muito um público do ensino médio e o mais engraçado é que nós tínhamos aposentados, pessoas aposentadas que eram cativas lá. E isso prova que a busca do conhecimento também para muita gente tem um significado importante. Nessas palestras, a gente pedia 1 quilo de alimento não perecível, roupas e brinquedos. E durante vários anos, a gente levava essas doações para 2 creches da periferia aqui de Viamão.
isso também era uma maneira de estabelecer um vínculo com a sociedade lá fora. Por exemplo, astronomia é um tema fascinante. Muitas pessoas têm interesse, então é fácil, né, fazer extensão quando o tema é astronomia. Algumas acontecem no Observatório Astronômico, outras no planetário da URGS, fora os planetários que a gente tem, que são móveis, que a gente leva para escolas. Essa parte de astronomia é muito forte, Aventureiros do Universo, Observatório Educativo Itinerante, é uma van com um telescópio que viaja mais de 20 cidades no interior do estado, levando astronomia para crianças, para estudantes do ensino médio, astronomia para comunidades indígenas e quilombolas. Outras ações de extensão que nós temos são relacionadas com o nosso acervo museológico. Nós temos um dos maiores acervos museológicos do Brasil, que são instrumentos trazidos assim do século passado, ou do século retrasado, que eram usados no ensino de física. Todos preservadíssimos, graças à equipe do Laboratório de Ensino de Física, que tem um trabalho muito precioso, tanto na conservação desse museu, como nas suas atividades didáticas, eles que possibilitam as aulas práticas. O pessoal da licenciatura trabalha muito em projetos em escolas, levar ciência, o pessoal do museu, dos laboratórios de ensino, leva os kits para as escolas e é fascinante, né, a reação das crianças com a física num momento em que a educação nos colégios, né, a parte de física está muito sucateada, está muito mínima. E tem uma ação de extensão que eu acho importantíssima, que se chama Meninas na Ciência, que é a questão de respeitar e considerar e tomar atitudes práticas na questão dos direitos e das conquistas e das lutas das mulheres. Todo um esforço enorme de cativar, né, empoderar as meninas, dizer que elas podem fazer física, fazer engenharia, fazer ciências exatas, e aí a gente tem protagonistas nacionais, como a professora Márcia Barbosa, Carolina Brito, Daniela Pavani, que trabalham fortemente no incentivo às meninas em fazê-las acreditar que elas também podem fazer ciências exatas. Nós temos aqui em cima da biblioteca do Instituto de Física um espaço que se chama Espaço Ciência e Cultura Alba Teumann, que foi criado para trazer exposições ao campus do Vale, e a gente criou um espaço expositivo, que é num dos corredores, são no total 46 metros de espaço para exposição, com um projeto luminotécnico, com iluminação LED e fundo claro para exposições, sejam elas de cunho artístico ou de cunho científico. Geralmente a gente faz exposições para receber o público no Portas Abertas, a chegada dos calouros. Divulga física foi uma necessidade que a pandemia nos trouxe. Como é que a gente vai se comunicar encerrado em casa? E nós não somos midiáticos, a gente não sabe fazer uma apresentação, né? TikTok, coisa, não é nosso perfil. O perfil do físico é mais discreto. Mas a gente tem que se reinventar, e aí os estudantes entram como protagonistas, eles sabem falar essa linguagem, eles sabem fazer isso, ou seja, a extensão é um excelente laboratório de atuação de estudantes, de docentes, de técnicos que acreditam na ideia, e é uma soma, né? Não é nenhuma imposição, temos que fazer extensão, alguém faz. Não, ela brota naturalmente porque as pessoas acreditam e gostam de fazer, porque a realização é imediata. A gente vive um momento de uma crise sem precedentes em relação à confiança na ciência, né? E por isso que formar professores e professoras é tão importante num momento como esse. A gente precisa de pessoas preparadas não apenas para falar sobre física, mas que falem sobre física com a intenção de fato, afetar as pessoas que estão ouvindo elas. A profissão de professor e professora talvez seja uma das que mais tem poder de transformar o mundo. Nós temos que eventualmente nos reinventar, nos colocar como uma opção atraente para a universidade continuar fazendo sentido, em formar pessoas e em atrair pessoas. Tem que mostrar o que é feito na ciência do Brasil, que não é pouca coisa, nós temos muito resultado, a gente se valoriza pouco
né? Eu acho que tem que divulgar melhor qual é a nossa contribuição para a ciência mundial, né? E todos os nossos egressos que vão para o exterior, eles têm formação igual ou melhor aos estrangeiros. Física é um curso que exige muito dos estudantes. Para ser físico, a pessoa precisa ser curiosa e a pessoa tem que ter vontade de aprender e de explorar, e não pode ter medo das dificuldades, porque serão muitas, mas isso não é um empecilho. Na verdade, o nosso objetivo aqui, como cientistas, como físicos, é justamente vencer esses desafios, é encontrar respostas para perguntas que ainda não se tem resposta. Então, uma pessoa que tenha curiosidade de saber como o mundo funciona, como a natureza funciona, pode, digamos, encontrar muitas alegrias no curso de Física. Ciência é importante estudar, é importante entender como as coisas funcionam, porque a física é uma ferramenta, né? A gente tenta entender a natureza, ela é muito complexa, não é óbvia, mas é fascinante. E é muito desse negócio de a gente ter contato com a referência na pesquisa e ensino de física. Isso é algo muito bonito. Alguns professores chegam a dizer, nossa, a gente está no meio da aula assim e aí vira, nossa, é de chorar, né? A gente para a aula às vezes e nossa, isso é bonito, né? Então acaba sendo isso, eu acho que eu gosto muito do meu curso. Eu sempre gostei de estudar, e meu professor no ensino médio, o professor de física era um engenheiro químico, formado aqui na URGS, e ele extremamente pragmático, as aulas muito boas, ele sabia o que ele estava falando, e aquilo me cativou pela objetividade, né? Puxa, eu tenho um problema e tenho uma solução e eu consigo resolver e explicar o que está acontecendo. O que me fez escolher o curso de Física como profissão foi essa curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa muito teimosa. Durante o meu ensino médio, eu fui uma estudante muito dedicada, mas não necessariamente com notas muito boas. Então, isso não é empecilho para se tornar um profissional de sucesso, uma pessoa que atinge os seus objetivos. Eu venho do interior da Bahia, e no interior da Bahia nós tínhamos um céu muito bonito. Então, olhar para o céu, olhar para as estrelas, fazer as grandes perguntas, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, eu também fazia essas perguntas. E no meu caso em particular, teve um evento específico relacionado à passagem frustrada do cometa Halley, em 86, que me motivou muito a olhar para os astros de um outro jeito, né? Então, ao longo da minha vida no interior da Bahia, eu acabei morando próximo a um observatório astronômico de Feira de Santana, e nesse observatório, a partir dessa curiosidade de olhar para o céu e de me questionar sobre o cometa Halley, eu desenvolvi mais e mais a possibilidade, né, de sonhar de um dia me realizar como um astrônomo. A cada momento que passa, eu penso que é isso que eu quero, assim, para minha vida, né? Eu quero dar aula, eu quero trabalhar como professor. Eu acho que essa é a visão de professor que as pessoas, né, deveriam ter, assim. Alguém que gosta daquilo que faz. Foi assim, amor à primeira vista, né? Eu entrei, não, é isso que eu quero. Então, o Instituto de Física, para mim, representa um processo cíclico muito legal. Foi transmitido conhecimento para mim, a gente cria conhecimento, a gente transmite esse conhecimento. Ao transmitir, a gente aprende outras coisas. Então, tu volta para criar, para transmitir e aprender, e tu fica nesse processo cíclico. Isso para mim é o mais gratificante do Instituto de Física, e é um lugar que, como eu falei, eu fico bem feliz de não só de fazer parte, mas de trabalhar diariamente aqui.